Atos capítulo 19, e vamos deixar a Bíblia aberta em Atos e vamos trabalhar aqui o nosso texto a partir do versículo 8, especificamente. Só para orientar os irmãos que não entendem bem esse texto, tá? O versículo 1, leia comigo, por favor. Rapidamente eu vou dar uma palavra sobre isso. O tema de hoje é objetos que trazem bênçãos e maldição. Será que realmente existem esses objetos? Será que se o irmão recebeu uma lembrança lá de Salvador, o irmão comprou uma quenga de coco lá de um artesão pintada com o farol da Barra, né? E dito bem-vindo Salvador, né? Ou uma telha, né? Daqui de Pernambuco, lá de Olinda, ou sei lá, de algum centro de artesanato, né? Sei lá, com alguma coisa de Pernambuco, as casas de Olinda, ou a praia de Boa Viagem. Enfim, se você recebeu algum objeto, ou de Caruaru, ou algum boneco de Vitalino, né? Ou dos imitadores dele lá, de barro, algum boneco de barro de Vitalino lá, com a sua banda de pífano ali. Sim, ou com um olho lá da China, qualquer coisa. Será que isso vai me prejudicar espiritualmente? Vai trazer alguma maldição para minha casa? Vai atrair demônios para destruir a minha família, a minha vida? Será que isso tem alguma coisa a ver? Ou, ao contrário, aquela água que algumas igrejas dizem que traz lá do Rio Jordão e que encheram lá suas garrafinhas, ou o óleo do azeite, né? Foi feito, o azeite foi feito com aquelas oliveiras lá do Monte das Oliveiras, onde Jesus esteve, e aquele óleo vai ser vendido, né, a R$500 a garrafa, para você ungir a sua casa, para ela ser abençoada, porque não é barato não, viu? Azeite já é caro, então eles compram o azeite, nem galho eles compram, né, do barato mesmo, enchem suas garrafinhas para ungir a sua casa, ungir o seu carro, ungir sua vida, sua cabeça. Será que isso vai trazer alguma bênção, alguma proteção? Bem, pelo que nós vemos na palavra de Deus, nós vamos ver que não, né, que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então, vamos entender o que Paulo viveu ou vivenciou aqui na fundação da igreja de Éfeso. Praticamente ele fundou, embora antes o Evangelho já estivesse sendo ali pregado por Apolo, sendo auxiliado por Áquila e por Priscila, sua esposa. Nós vamos ver isso a partir do verso 24 do capítulo 18. Se você puder abrir, só para a gente entender um pouco melhor, você vai ver aí que, como subtítulo na sua Bíblia, no capítulo 18, a partir do verso 24, nós temos aí o início da terceira viagem missionária de Paulo. Ok? Capítulo 18, verso 24. Aí tem aí, ó, nesse meio tempo, que meio tempo? Enquanto Paulo estava vindo, veja o verso 18, fica melhor, verso 18 do capítulo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali, ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, que estavam com ele, tá? Diz o texto aqui, vejam bem, irmãos, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Então, Paulo deixa Áquila e Priscila ali em Éfeso. Por quê? Porque já havia no coração de Paulo uma estratégia de começar uma igreja ali. Então, ele deixa seus grandes cooperadores que ajudaram ele a fundar a igreja de Corinto. Eram judeus, um casal de judeus, Áquila e Priscila, sua esposa, crentes doutrinados por Paulo, crentes que conheciam bem o Antigo Testamento e que conheciam bem a Cristo, porque eles foram ensinados por esse mestre. Estiveram ao lado desse mestre muito tempo. Aí Paulo, como confiava plenamente nele, provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente Áquila, ele deveria ser um presbítero. O texto não diz, mas provavelmente ele era um homem de grande capacidade juntamente com a sua esposa. Um casal, ao ponto deles chamarem Apolo, que era um erudito na época, e ensinarem a Apolo o evangelho.
porque Apolo até então não tinha uma compreensão muito clara acerca da obra de Cristo. Vejam lá, verso 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Então, Paulo não ficou ali, em Éfeso. Ele chegou, deixou Áquila e Priscila, pregou um pouco e seguiu viagem. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, Antioquia da Síria. Então, Paulo, ele está terminando a sua segunda viagem missionária, está vindo de Corinto, e ali, terminando a sua segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso, já com o propósito de voltar. Aqui nós precisamos ter uma igreja, já que Éfeso era uma das cidades mais importantes daquela região, chamada de Ásia Menor, que hoje é a Turquia, tá? Era uma das cidades mais importantes, mais ricas, onde suas estradas e o comércio era muito forte. Era uma cidade também muito idólatra, onde muitos turistas também passavam por ali, e Paulo tinha um propósito, porque ele sabia, na sua estratégia missionária, que alcançando os grandes centros, as grandes cidades, as cidades mais ricas, mais populosas, seria mais fácil para o evangelho o quê? Se espalhar, se disseminar para os lugares menores. Então, Paulo, ele tinha essa estratégia missionária. E aí o que acontece? Fica Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, E ele diz o texto, verso 23, havendo passado ali algum tempo, onde? Em Antioquia, foi sua igreja, a igreja que Paulo pastoreou, cuidou, ajudou e que mantinha Paulo financeiramente. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando, mais uma vez, sucessivamente, a região da Galácia, a igreja dos Gálatas, e Frígia, confirmando todos os discípulos. Verso 24 do capítulo 18. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural, ou seja, enquanto Paulo estava fazendo a obra lá na Galácia, confirmando os irmãos, chegou um judeu natural de Alexandria, Apolo, chamado Apolo, homem o quê? Eloquente e poderoso nas Escrituras. Qual eram as Escrituras dessa época, irmãos? O Antigo Testamento, lembrem-se disso. O Novo Testamento ainda não tinha se formado. Então, Apolo era um homem poderoso. Isso quer dizer o seguinte, que ele era um profundo conhecedor e mestre no Antigo Testamento. Tá? Interessante que Apolo ele era de Alexandria, e Alexandria foi onde foi traduzido o Antigo Testamento original para a versão grega, a Septuaginta. Em Alexandria tinha a biblioteca mais famosa, criada por Alexandre o Grande, foi uma cidade fundada por ele, que ali ele queria e quis, e conseguiu ter as principais obras, as obras mais importantes que existiam no mundo. Por isso que o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, conhecido como Septuaginta, porque acreditam que foram 70, 70 editores, escribas, judeus que podem ser misturados, esses homens que escreveram. Então, veja, Apolo, ele foi extremamente treinado, ele era judeu, e diz o texto aqui, veja bem, no versículo 25, era ele instruído no caminho do Senhor, ele conhecia Cristo, mas parece que a instrução que ele teve no caminho do Senhor não era ainda muito clara, era ainda, vamos dizer, principiante, era ainda muito imatura. Ele ainda era um grande conhecedor do Antigo Testamento, mas no Evangelho, sobre Cristo, ele ainda era muito, vamos dizer assim, infantil, novo, verde. E aí o que acontece? Ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o quê? O batismo de João. Então ele estava limitado, o conhecimento dele apenas ao batismo de João, o batismo de arrependimento. Então ele não entendia sobre a obra expiatória de Cristo o suficiente, nem tampouco sobre o Espírito Santo. E aí o que acontece? Versículo 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, sabedoria, Em vez de discutirem com ele publicamente, tomaram, porque sabiam que ele era crente,
tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Veja, com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo, ele não entendia bem a obra expiatória de Cristo, pelo que parece, tão claramente. Mas eles expõem para Apolo, orientam Apolo, e no versículo 27, Apolo estando preparado, nós não sabemos quanto tempo isso se deu, mas no verso 27 diz, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para receber. A Acaia é a igreja de Corinto. Tá? Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, olha só, agora, provando por meio das Escrituras que o Cristo é quem? Jesus. Então ele estava completo agora. Então Apolo, ele se tornou semelhante a Paulo. O conhecimento que ele tinha das Escrituras, ele agora soube conciliar com Cristo e entender que todo o Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus Cristo. Não é à toa, irmãos, que vocês vão ver uma divisão na igreja de Corinto, uns dizendo que eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então, justamente por causa do pecado deles, é claro, isso aí é errado, mas havia uma preterição em relação a alguns dos obreiros que passaram por ali. Tão importante foi Apolo para o ministério. Vamos para o capítulo 19. Eu não vou me deter, porque a gente vai trabalhar sobre o tema objetos que trazem bênção e maldição. No versículo 1, aí vocês vão ver até o 6, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, aquelas regiões da Galácia e da Frígia, chegou a Éfeso. Então chegou agora, Paulo disse que ia voltar, voltou e chegou. E achando ali alguns discípulos, né, já havia alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Paulo, evidentemente, a coisa é muito rápida aqui na Bíblia, mas é claro que houve um momento, um tempo de conversa, de adoração, e Paulo percebeu que aqueles discípulos, eles não conheciam nada sobre o Espírito Santo. Então, eles não conheciam sobre os ensinos de Jesus, e faltava para eles ainda um entendimento mais claro, assim como faltava para Apolo conhecimento sobre a obra de Cristo. E diz o texto aqui, ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, quando você vai para a pregação de João Batista, você vê que João Batista ele faz uma pregação de arrependimento. E ele anuncia a chegada do reino de Deus, mas apontando para quem? Para Cristo. É claro que ele diz, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Mas ele não dá explicações. Apolo não traz explicações sobre o Espírito Santo e nem também detalhes sobre a pessoa do Salvador. É Cristo quem vai abordar essa questão e trazer esse ensino para os apóstolos. É Cristo quem, em João, ali quando ele está reunido na ceia, nós vamos até chegar na quinta-feira a esse ponto, quem vai trazer detalhes e explicações sobre a sua partida e a vinda de quem? Do outro Consolador. É ele quem vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento do Espírito Santo. Na sua subida ao céu, ele pede para os discípulos, ou melhor, ordena para os discípulos ficarem ali em Jerusalém e esperarem serem revestidos de poder do alto, que é a descida do Espírito Santo, que vai se dar em Pentecostes, e eles estarão assim preparados e capacitados para pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, mas em todo o mundo. Então, esses discípulos aqui que estavam em Éfeso, eles apenas conheciam os ensinamentos de João. E os ensinamentos de João apontam para quem? Para Jesus. Mas se você não conhece nada sobre Jesus, o Jesus que João apontou, então você não está um discípulo completo, você ainda não é um cristão. Você é aquele que ainda está na espera do verdadeiro evangelho, do verdadeiro ensino, do que João falou. E Paulo entendeu isso. E aí no verso 3, no verso 4, no capítulo 19, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui está muito curto, né? Mas parece que Paulo, evidentemente, anunciou para eles a obra de Cristo. Claramente. É porque a Bíblia ela é bem resumida. Quem está escrevendo isso aqui é Lucas.
tá? É Lucas que está escrevendo, relatando isso aqui. Então ele relata resumidamente. Ele não vai entrar nos detalhes, mas é lógico que Paulo não somente disse, vocês precisam saber de Jesus e foi e batizou. Não, ele explicou aqui a expiação, a obra de Cristo, quem é Cristo. Ele explicou o Evangelho. E aí, quando eles entendem, sim, agora entendemos de quem João estava falando. Então, vocês precisam ser batizados agora. Batizados agora porque vocês se arrependeram e creram em quem? No Salvador, que é Cristo. Quem crê deve ser o quê? Batizado. E Paulo agora batiza eles. Era comum os discípulos batizarem em nome de Jesus. Não é por causa daquela seita chamada o Tabernáculo da Fé. Já ouviram falar na seita, o Tabernáculo da Fé? Muito cuidado com essa seita, viu? Ela parece ser uma igreja cristã séria, mas não é. Tá? É uma igreja que foi fundada por um pregador chamado William Branham, era um pastor batista, um grande conhecedor da Bíblia, mas ele caiu na heresia de dizer que o batismo era só em nome de Jesus. Ele, além de unicista, ele se tornou um legalista muito ferrenho. E como legalista, eles são tão legalistas que as mulheres não podem nem cortar cabelo, tá? Nessa determinada seita. Vocês não precisam ler sobre ela, mas caso ouvirem um tal de um pregador agora, que ele está aparecendo muito no Facebook, dando cursos teológicos de graça, se chama Pastor César. Muito cuidado com esse indivíduo, tá? Ele diz que nós não lucramos com a pregação da palavra. Ele usa esse slogan para atrair as pessoas, sabe? E vem estudar teologia de graça conosco. Mas a teologia, só para vocês terem ideia da heresia, eles dizem que William Branham é uma das testemunhas do Apocalipse. Já ouviu falar, né, Roberto? Uma das testemunhas. Isso. E diz que ele é o último dos profetas, né? E a outra é Elias, se eu não me engano. É complicado demais, né? É complicado demais, é muita heresia. E ele morreu de uma morte trágica. Para vocês terem ideia, essa heresia ela foi tão forte nos Estados Unidos que quando William Branham, ele morreu em um acidente de carro. Não somente ele, mas alguns membros da sua família. E se dizia que se fazia tanto milagres esse homem. Tem uma foto dele, eles usam uma foto na igreja, Tabernáculo da Fé, que tem, quando tiraram a foto, ficou algum flash sobre a cabeça dele. E eles dizem que é a pomba do Espírito. Né? Já pensou? Na cabeça dele. É a coisa tão séria. Quando ele morreu, foi necessário que a esposa dele entrasse na justiça para enterrar ele. Passou 3 meses para ser enterrado, se eu não me engano. Sabe por quê? Porque acreditavam que ele iria o quê? Ressuscitar como uma das testemunhas lá do Apocalipse. E ele ressuscitou, mas ora, até hoje não tem nem mais o pó. Não, o pó ainda existe por aí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que dizem que quando ele sofreu esse acidente do carro, e ele estava morrendo, a filha dele estava morrendo, e ele estendeu a mão para ela, orou por ela, ela ressuscitou, e a família pediu para ele botar a mão sobre ele, orar por ele, para ele não morrer. Olha que coisa, né? Que coisa mais maluca. Mas ele não quis fazer isso. Que coisa, hein? O cara morrendo, não querer fazer isso, eu não sei não. Aí tudo bem. Mas aí ele veio falecer e houve todo esse problema. Então se criou uma mística nesse nome. Muito cuidado desse pastor César. É lá de João Pessoa, viu? Na Paraíba tem muita coisa estranha também. Lá de João Pessoa, e ele fala contra todo tipo de igreja evangélica, contra todo tipo de pastores que pregam o evangelho, porque ele acredita que o verdadeiro evangelho só são eles que pregam. Isso é uma característica de uma seita, né? Então, muito cuidado, irmãos, com essas heresias, né? Então, esses homens aqui, eles foram batizados em nome de Jesus. Eu lembrei disso porque essa seita, ela só batiza em nome de Jesus. Enquanto o próprio Cristo diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa seita só batiza em nome de Jesus. Mas era comum os discípulos batizarem em nome de Jesus, porque Jesus era o centro da pregação deles, e era necessário enfatizar sempre a pessoa de Cristo, porque as igrejas ainda não estavam preparadas para entender essa realidade da obra de Deus, da obra trinitária do Senhor. Mas tudo bem, aí Paulo batiza esses irmãos. Outra coisa, Paulo impõe as mãos sobre eles, e diz aqui que veio o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Esse é outro problema.
É que todo mundo acha que quando você recebe o Espírito Santo, você precisa falar em línguas e profetizar. Mas nesse período da igreja cristã, era necessário, irmãos, era necessário que houvesse mais claramente para os apóstolos que eram judeus e que estavam pregando para os gentios, evidências semelhantes àquelas que aconteceram com eles. Então, quando o Espírito Santo desceu, e houve um vento impetuoso e línguas de fogo sobre a cabeça daqueles que estavam orando, ali naquela casa, e eles começaram a falar em línguas, e essas línguas eram entendidas como idiomas, por aquelas pessoas que estavam ali, né, de várias nações, e estavam vindo aqueles homens falando das grandezas de Deus, na sua própria língua. Veja qual foi o interesse. Na verdade, a descida do Espírito Santo é um evento que aponta que o que vai acontecer com o Evangelho é o oposto da Torre de Babel. Enquanto na Torre de Babel Deus desce e faz separação por causa do pecado, na descida do Espírito Santo Deus desce, o seu Espírito vem sobre sua igreja, sobre o seu povo, e vai usar agora o seu povo para unir povos de todas as línguas e fazerem com que esses povos de todas as línguas se tornem um só em Cristo Jesus. E é isso que inicialmente acontece no Pentecostes. Então eles são judeus. Se a evidência da descida do Espírito Santo são línguas estranhas e profecias, ou seja, pregação, tá? O que é que acontece? Quando eles começam a pregar para os gentios, Deus, na sua graça, faz com que algo semelhante aconteça no início, pelo menos no início, para que eles também entendam que a salvação não é somente para quem? Para os judeus, mas também para os gentios. Aí vai acontecer na casa de Cornélio, vai acontecer aqui com Paulo pregando aos Efésios, tá? Os samaritanos. Então, coisas maravilhosas. E essas evidências externas. Aí o que é que o povo de hoje pega? Pega isso como uma doutrina e diz que todo mundo que é crente precisa ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, né? E aí entra a heresia. Porque o batismo com o Espírito é o novo nascimento. Agora, o dom de línguas, Paulo vai dizer que é outra coisa, escrevendo aos Coríntios no capítulo 12. Tá? É outra, nem todo mundo. Ele vai até fazer perguntas retóricas no final do capítulo. Falam todos em línguas, profetizam todos, são todos apóstolos, são todos profetas. É claro que a resposta será o quê? Não, né? Irmão Roberto, fica à vontade. É verdade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida que o começo da igreja de Éfeso, né, através desses 12 homens que foram discípulos de João, seria que eles seriam esse apoio para Paulo ali, e nós não sabemos se esses homens todos eram de Éfeso, né? E se eles poderiam ser de cidades ali circunvizinhas, já que Éfeso era... Sim. E esses homens poderiam, e seriam agora sim, agentes multiplicadores, pregadores do Evangelho, preparados por Paulo. Até porque Paulo vai preparar a igreja de Éfeso, irmãos, é uma das igrejas que vão ser mais preparadas teologicamente por Paulo. Ele vai passar mais de 2 anos ali ensinando numa escola. Já pensou que privilégio você ter um professor desse, ensinando a palavra de Deus, todos os dias. Não era só na quinta, no domingo, como a gente faz aqui, mas era todos os dias os crentes ali, olha, Paulo provando pelo Antigo Testamento que Jesus Cristo era o Senhor. Evangelho todo dia. Aí a gente quer estudar a palavra uma vez na semana e quer se firmar, aí fica difícil, né? Suportar as tentações ou as lutas que nós enfrentamos. Não é à toa que tem muito, né, irmão batista e de outras denominações aí pulando carnaval hoje na ladeira de Olinda, né? Mas tudo bem, vamos caminhar, né? Aí cada um vai prestar conta de si mesmo, né? Ainda tem aqueles que passam a noite todinha assistindo o desfile das escolas de samba, ainda torcendo para uma escola dele. Pelo amor de Deus, aí é só a graça do Senhor, né? Não diga isso não, que está pecando, está assistindo só para olhar as mulheres mesmo. Mas vamos lá. Eu estou julgando aqui, mas deixa para lá, né? Vamos lá, porque eu já estou indo longe demais. Objetos que trazem bênção e maldição. E agora, irmãos? Paulo vai começar o trabalho dele, já vimos que 12 homens se convertem, são batizados, a igreja vai se fortalecer, mas Paulo vai pregar na sinagoga. E o texto diz aqui no verso 8, durante 3 meses, todo sábado Paulo estava ali, olha,
pregando, frequentando a sinagoga, e, é claro, cheio do Espírito Santo, falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Só que Paulo percebeu que ele estava pregando, no verso 9 diz que alguns se mostravam endurecidos e eram descrentes e ainda estavam blasfemando do evangelho, do caminho, diante dos outros. Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Olha como Paulo era sábio. Ele começou na sinagoga, as pessoas estavam se convertendo, mas o diabo sempre vai levantar os seus falsos profetas, os seus falsos mestres. Sempre vai levantar adversários contra a igreja do Senhor. E era Paulo pregando e os adversários, olha, falando mal do caminho, tentando disseminar mentiras e prejudicar aqueles que criam. Sabe o que Paulo fez? Vamos sair todo mundo daqui. Foi para a escola desse Trajano. Alguns acham que Paulo pagava uma pequena taxa para usar um período, tá, em que não havia aula, era uma escola. Então, no momento em que não havia aula, Paulo usava esse horário para que a igreja se reunisse para adorar e ele, olha, ensinar o evangelho e preparar o povo. Era o seminário, né? Aqui era um seminário para a igreja. Todos os dias, veja aí na sua Bíblia, ele se aparta, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque vai ficar muito tempo, a gente vai tomar muito tempo. E durou isto por espaço de 2 anos. E olha o que aconteceu, olha o resultado do ensinamento de Paulo. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Justamente o que o irmão Roberto falou. Vinham pessoas, quem chegava na cidade, ia visitar a cidade, que queria ouvir a pregação, ia para a escola de Tirano, onde Paulo estava ensinando ali todos os dias, era alimentado pela palavra, havia conversões, as pessoas eram preparadas pelo Evangelho, pelo mestre Paulo, e o Espírito Santo usava essas pessoas de volta para as suas cidades, levarem esse Evangelho, e o Evangelho estava, olha, se disseminando em toda a Ásia ali, em toda a região da Ásia, hoje a Turquia, né? Toda aquela região ali, uma região muito extensa, com muitas cidades e com muita gente, irmãos. E aí, irmãos, essa igreja, que se torna uma igreja forte, Deus vai derramar o seu poder de forma abundante naquela cidade e vai acontecer coisas maravilhosas. Vamos para o verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque o versículo 12 é onde vai estar o problema. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Pronto, está aqui o texto em que as grandes heresias são montadas, onde há essas igrejas que enfatizam a maldição hereditária, ou objetos que trazem bênçãos ou maldições, usam esse texto como base. Quando você vê lá o apóstolo, entre aspas, Valdomiro, ou qualquer um outro, né? A gente tem que dar nome às pessoas, nenhum problema com isso, usando coisas ungidas, fronha de travesseiro, né? Para você ter um sonho melhor, sonhar até com os anjos, né? E água ungida. Quando você vê essas igrejas distribuindo alianças ungidas para seu casamento não ser quebrado, vassouras ungidas e tantas outras coisas, não adianta a gente entrar em detalhe. Então, veja, primeiro, vamos observar aqui, é verdade, está na nossa revista aí na página 42, no ponto 2, e o autor, ele vai dizer aqui, primeiramente, está aí nas 2 últimas linhas da segunda coluna, da página 42. Ele vai dizer, primeiramente, é verdade que Deus fez uso, algumas vezes, de objetos para demonstração do seu poder. Tá? E isso aconteceu realmente. E na história, Deus fez, por exemplo, ele vai citar a sombra de Pedro, em Atos 5:15.
ele vai citar as vestes de Jesus, que a mulher tocou e foi curada. Ele vai citar também o cajado de Moisés, o manto de Elias, o bordão de Eliseu. E todos os textos estão aí para... Espero que os irmãos, se não estudaram em casa, vocês possam ler para ver onde estão esses textos. Mas observe, foi em momentos específicos que Deus operou dessa forma. Se fosse algo natural, certamente ninguém ficaria doente perto de Paulo, nem de Pedro, nem dos demais apóstolos. Como ele cita o caso do próprio Epafrodito, que estava ao lado de Paulo na prisão, e Paulo escrevendo a igreja de Epafrodito, que era a igreja dos filipenses, né? Aquele homem quase morre, chegou à beira da morte. E vocês acham que Paulo não orou por ele, não? E se a roupa de Paulo servisse de alguma coisa, Paulo não ia pegar e colocar sobre ele para ele ficar curado? Mas o homem quase morre. E Timóteo, que era um dos melhores amigos de Paulo, considerado um filho na fé, só vivia doente do estômago. Vocês acham que Paulo nunca orou por ele? O próprio Paulo tinha enfermidade ou enfermidades. Ele disse a Timóteo: toma não somente água, mas um pouco de vinho. Aí os irmãos trocam, né? Toma água, ou toma vinho e um pouco de água, né? Tem irmão que troca esse texto. Aí só toma vinho e água toma de vez em quando. Esse é o grande perigo, né? Da gente não interpretar direito o texto bíblico, né? Mas Paulo, ele leva Timóteo a usar a medicação da época para cuidar da sua saúde. Então, irmãos, essas coisas, em primeiro lugar, aconteceram, alguns objetos foram usados e milagres aconteceram através desses objetos, sim, mas em momentos específicos e por homens específicos. Aqui nós estamos falando de Paulo, aqui estamos falando de Pedro, que eram homens considerados apóstolos e que o dom e o uso de Deus na vida desses homens eram diferentes. Aqui nós estamos falando de Elias, aqui a gente está falando de Moisés. Aí, por favor, aí não vamos comparar, né? Não vamos comparar. Foi igual um dia desse, eu comprei uma caixinha pensando que era amendoim, e era milho torrado. Parecia amendoim, eu botei com tanto gosto na boca, aí tinha lá, milho torrado. Tem alguma comparação? Só se parece de longe, mas parece mesmo. E aí na Noruega eu fiz isso. Na Noruega eu cheguei no supermercado, eu gosto de amendoim torrado, né? Salgado eu gosto. Aí eu cheguei no supermercado, aí eu olhei um saquinho amarelinho, bonitinho, parecia de amendoim, tinha umas bolinhas assim, no papel, torradinha. Eu digo, eita, é amendoim. Só que eu sei o nome amendoim norueguês, eu conheço, mas eu não prestei atenção no saco. Milho em norueguês é mais. Em norueguês é mais. E amendoim é pianoter. Não é isso mesmo, Daniela? É pianoter em norueguês. E eu nem liguei para isso. Peguei o saquinho, quando eu botei na boca, eu digo, milho, se fosse o assado que a gente gosta aqui, era uma bênção. Mas um negócio duro, seco, eu digo, rapaz, isso é negócio de comida para galinha, né? Para pinto. Não tem condição. Então, aí nós estamos falando de um Paulo, nós estamos falando de um Pedro, que Deus usou em momentos específicos. Apenas, olha, qual foi o momento que Paulo chegou e pregou e disse, levem um pedaço de pano da tenda que eu construí, que eu peguei, ou que eu enxuguei meu suor, leve um pedaço de pano, um pedaço da minha roupa. Tem alguém enfermo aí na sua casa? Leva um pedacinho, leve lá minha camisa, né? Olha, está ali, olha, o meu roupão. Qual foi o texto bíblico? Qual é o texto bíblico? Que alguns dos apóstolos, alguns dos profetas fizeram isso, irmãos. Não tem, isso aconteceu sem esses homens nem imaginarem. Eles apenas, qual era o principal trabalho de Paulo? Ensinar na escola de Tirano todos os dias. Agora, Deus fez, como diz aqui no versículo 11, preste bem atenção no capítulo 19, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, mas estes milagres serviam como sinais que apontavam para algo. Era para trazer justamente legitimação de que aqueles homens eram verdadeiramente homens de Deus. Vocês estão entendendo, né? Homens de Deus. Na época do começo da igreja era necessário. Segundo, outro ponto que deve ser considerado, é que os milagres não aconteciam por vontade de quem? De Paulo.
Não era pela vontade de Paulo, era pela vontade de quem? De Deus. Toda a honra e toda a glória é Deus. Quando Paulo orava por alguém, ele orava esperando que Deus fizesse a obra. Não era pela vontade do apóstolo simplesmente. Porque se fosse pela vontade dele, todos os amigos dele tinham sido o quê? Curados. Vocês estão entendendo, né? Adoeceu Epafrodito. Eita, Epafrodito, vou orar aqui, tu vai ficar curado agora. Ele entendia que Deus é soberano e que a doença faz parte da nossa vida e Deus usa a doença em nossas vidas como Ele quer e para a glória dEle, com os propósitos dEle. Então, cuidado, irmãos. Cuidado, é claro, se eu estiver doente, eu vou orar para Deus me curar? Claro que sim, porque eu não sei qual é a vontade dEle. Então, eu vou orar para Ele me curar. Se o irmão fica doente, eu vou orar para o irmão ficar curado, para que Deus faça um milagre. Mas eu sei que quem vai decidir isso é quem? É o Senhor. Se levar um pedaço de pano que eu usei aqui de chão da igreja, vai sujar o irmão pode pegar uma bactéria e morrer, dependendo de onde ele estiver, da situação dele, né? Então, não faça isso. Aí eu vejo o povo, o camarada lá todo suado, aí pega a toalha, né? E tem uns pregadores agora, em algumas igrejas, que já é com a toalha no ombro, né? Pode pegar até uma doença de pele, alguma coisa. Sim, é uma tal de um apóstolo aí que se sente e o povo vai pegar e beijar os pés dela. É a mulher do Agenor Duque, é. Meu Deus, eu vi isso, eu quase que morro. Teve outro que ele toma água e cospe, e os irmãos abrem a boca para ele cuspir dentro. Nós estamos chegando, irmãos, numa situação assim que o diabo ele zomba mesmo, ele quer zombar, ele quer tirar, realmente esculhambar com a igreja. Ele tenta levar o povo a ver a igreja como um lugar de loucos, de palhaçada, porque essas coisas aparecem nos vídeos, no YouTube, na TV, e um culto sério, um estudo sério é muito difícil. Quem é que quer ver? Quem é que quer passar uma hora ouvindo a gente pregando aqui na escola dominical? Só quem quer aprender, como vocês, como outras pessoas. Mas as palhaçadas, as coisas que Satanás faz para deturpar o evangelho verdadeiro, isso aparece. E nós vivemos nessa época, irmãos. Então, aqui não era nada, Paulo não estava chamando o povo, ele estava ensinando a palavra. Agora, alguns milagres aconteciam, porque isso credenciava o ministério dele. Esses sinais credenciavam. Abra a Bíblia de vocês, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Veja o que Paulo vai dizer sobre esses milagres. Ele entendia que isso servia para credenciar o seu apostolado. 2 Coríntios 12, verso 12. Eu só me lembro de uma pessoa que eu orei por ela e ela ficou curada. Quer dizer, eu não, né? Estava eu e um grupo de irmãos. Quem fez a oração foi eu. Aí o povo pensou que foi por causa de mim. Pelo menos naquele momento ele ficou curado, né? Não sei depois. Mas o que eu quero dizer é que, por causa disso, algumas pessoas acharam que eu deveria ser pastor daquela igreja. Eu era seminarista na época e eu estava num processo de escolha. Eu estava num problema muito grande. Eu era da igreja batista, da nossa convenção, lá em Campina Grande, mas eu estudava num seminário congregacional. Então, a igreja congregacional ela é muito forte na Paraíba, muito forte. Tem igrejas em todos os lugares, né? Nessa época eu não conhecia a Daniele, né? Eu era casado com a minha primeira esposa, da qual fiquei viúvo, né? E me casei com Daniele depois, conheci Daniele depois no mesmo seminário, né? E aí o que acontece? Quando ela me viu, ela se apaixonou, eu tive culpa, né? Eu lá no seminário, então, ou não, né? Eu estou brincando, viu, irmãos? É só a misericórdia de Deus, viu? Mas eu até que era melhorzinho, cabelo, tudo, o negócio era melhor, viu? Não era essas... Também, vamos ter misericórdia do pastor, né? A coisa não era tão ruim não, viu? Mas, o que acontece? Eu só não sabia se eu estava de frente ou de lado, porque eu era muito magro, então, se eu estava de lado ou de frente, não dava para perceber muito direito, só dizer que eu abrisse os braços. Eu era magro, irmão, tinha 60 quilos. Hoje eu tenho 80, imagina eu com 60, não é? Então, o que acontece? Que
eu fui convidado, lá o seminário, ele tinha um trabalho evangelístico muito forte em igrejas do sertão, cidades pequenas. Aí quem era que ia? Quem era a bucha de canhão? Os seminaristas. Não estão no seminário? Tem que trabalhar, tem que pregar. E eu empolgado, olha, querendo pregar, a fim de pregar, sem entender quase nada. E eu fui pregar num sítio, perto de uma cidade chamada Serra Branca, de onde vêm meus familiares, meus ancestrais. Uma cidade chamada Serra Branca, que é Porta do Sertão, da Paraíba. Uma cidadezinha do interior, bem bonitinha, ela tem uma serra e tem muito cal, né? Nessa região, né? Calcário, né? Essas coisas, se tira muito cal, tem muita pedra branca, umas coisas assim, eu não entendo bem. Mas, aí eu fui para um sítio, lá dentro de um lugar escuro. Quando a gente chegou lá, tinha um senhor doente, numa rede, com uma febre altíssima, ia ter um culto na casa dele. E ele não ia poder participar do culto, porque ele estava morrendo de dor de cabeça, não tinha remédio, não tinha nada, com febre. E antes de começar o culto, o pastor, um pastor bem conhecido da primeira igreja congregacional, ele estava dirigindo toda essa reunião, e a esposa dele, ele me chamou e disse, olha, ore por ele, vamos orar por ele. Ore, Adriano, eu era seminarista aí. E eu fiz aquela oração sem muita fé de que o irmão ia ser curado, viu? Eu não tive, se ele teve, os outros teve, amém. Mas eu estava ali, fiz a oração, porque pedi para eu orar, não ia fazer feio, né? Então, orei, é claro, querendo que ele fosse curado, mas a fé é desse tamanho, né? E, rapaz, eu vou orar, que Deus tenha misericórdia desse irmão. Pronto. Começamos o culto. Com pouco tempo começou o culto, eu ia ser o pregador, fui o pregador, começou o culto, lá está o irmão bonzinho em pé, sorrindo, alegre no culto, e por causa disso, houve nesse dia 3 conversões. Então, como o pastor da cidade de Serra Branca estava se mudando, e eu estava conhecendo a igreja como seminarista, aí todo mundo ali, ó, isso aí foi uma evidência, está vendo? Olha, é você mesmo que tem que vir para cá. Resultado, foi eu que fui? Não. Fui pegar um ônibus uma vez para ir pregar nessa cidade, deu uma crise de pânico em mim, o ônibus encheu demais, não saí nem de dentro de Campina Grande, estava tão lotado o ônibus que eu não tinha nem onde botar o pé. Me deu um desespero ali dentro do ônibus, eu comecei a faltar ar, querer desmaiar, e aí pedi para o motorista parar, desci no meio do caminho, e voltei para os líderes da missão, dessa missão que tinha esse trabalho na cidade, disse, olha, eu não vou mais não para essa cidade não vou mais não tenho condição de pegar ônibus, e eu não sei, eu já estava com crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade. Eu muito novo, não sabia o que era isso, sempre fui muito ansioso, e nesse negocinho eu cheguei para a esposa do pastor, que era uma das líderes da missão, e eu disse, olha, eu não tenho condição não. E graças a Deus que eu fiz isso, porque eu não tinha condições nenhuma de ser pastor de uma igreja ainda, né? E nem quando eu comecei eu tinha. Então, mas Deus, pela sua misericórdia, vai fazendo a sua obra. Então, meus irmãos, olha, os sinais são credenciais. O que é que diz aí 1 Coríntios 12, 12? Nós lemos? Não. Leiam aí, por favor. Segunda, né? 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 12, 12. Olha aí, as credenciais do meu apostolado foi mostrado a vocês. Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, Paulo entendia que aquilo acontecia como uma credencial apostolar, não é apostólica, né? Uma credencial do seu apostolado. Agora, isso vai passando, quando o tempo vai passando e a igreja vai se fortalecendo, então a verdadeira credencial não vai ser mais os milagres. A verdadeira credencial vai ser o ensino verdadeiro do Evangelho. Vocês estão entendendo, né? Então, a partir do momento que as igrejas vão se formando, os milagres, eles não são mais tão necessários, porque agora já tem crentes que estão pregando a palavra, e a conversão, eu pergunto a vocês, a conversão é pelo milagre ou pela pregação do Evangelho? Pela pregação do Evangelho. O milagre pode servir como um sinal de que aquele homem que está falando a verdade, aquele homem ali é um apóstolo de verdade, vamos ouvi-lo. E aí quando vai ouvir o homem prega o verdadeiro evangelho, e aí a pessoa se converte a quem? A Cristo, não ao homem. Agora, se existe algum sinal e algum milagre, e você vai ao homem, e o homem não anuncia quem? Cristo, mas anuncia a si mesmo, e você fica preso a ele, não a Cristo, eita, aí pode entender que isso não é obra de Deus.
é obra do diabo, porque o anticristo, quando vier, vai aparecer com sinais e prodígios de mentira. É isso que 2 Tessalonicenses 2 diz. Quando o homem da iniquidade aparecer, ele virá com sinais e poder e prodígios de mentira. Então, que o diabo pode usar os seus falsos profetas? Pode. Lá em 2 Coríntios capítulo 11 diz que não é de se admirar que Satanás possa se transformar em um anjo de luz, pois também não é de se admirar que os seus ministros, veja, os ministros do diabo, possam parecer ou se fingirem ser ministros da justiça, de santidade, do evangelho. Então, muito cuidado, irmãos. O que faz um verdadeiro ministro não são os sinais nem os milagres, mas é o que sai da sua boca. É o ensino do verdadeiro evangelho. É isso que Paulo vai dizer. O que importa é que os dispenseiros de Deus sejam o quê? Encontrados fiéis. Abra em 1 Timóteo, por favor, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Você vai ver que essa onda de milagres ela vai diminuir com a morte dos apóstolos. É ou não é verdade? Os apóstolos vão morrendo. E aí os milagres vão se acabando. Por quê? Mas a pregação precisa continuar. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Está muito cansativo para vocês? Não? Está tranquilo? Por favor, viu? Me digam. Que às vezes eu falo demais. 1 Timóteo 5. Olha o que diz o verso 17. E o verso 18. 1 Timóteo 5. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros e pastor é a mesma coisa no Novo Testamento, tá? Que presidem bem, com especialidade os que se afadigam no quê? Na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Qual é a orientação que Paulo dá a Timóteo, irmãos? Qual é a orientação que Paulo dá a Timóteo em relação ao que ele deve fazer como ministro de Deus? Ele vai dizer o quê? Prega a palavra. Há tempo e fora de tempo. Prega a Escritura, prega a palavra, não é faça milagre. Veja, irmãos, por favor, abra aí em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, veja só o verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para o quê? Para instruir a outros, para instruir a outros. Vá mais à frente. Vá mais à frente, desse mesmo capítulo. Vamos agora para... Deixa eu ver aqui. Não, é o capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 1 e 2. Em diante. Versículo 1 em diante. Capítulo 4. Conjuro-te perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio é o oposto de ser bêbado. Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Volto para Atos 19. Estão entendendo aí? Qual foi o momento que Paulo disse a Timóteo? Faça milagres. Pegue objetos aí e distribua para o povo, dizendo que Deus vai operar através desse objeto. Em nenhum momento, irmãos. Então tudo tem seu tempo. Hoje nós temos até utensílios trazidos de Israel, que são considerados sagrados, com poderes miraculosos, só pelo fato de terem vindo do lugar onde Jesus viveu. Cuidado com isso, muito cuidado. Outra coisa é que objetos não trazem bênçãos nem maldições, porque, irmãos,
nós vemos na Bíblia que essas coisas elas fracassam diante do povo de Deus. Primeiro, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos, abençoados por meio de Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus diz isso. Efésios capítulo 1, verso 4, não? Efésios capítulo 1, verso 4, ou é 3 ou é 4. Eu acredito que seja 4, mas só por garantia, já que está sendo gravado e alguém pode querer olhar. Então é Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Ou seja, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos por meio de quem? De Cristo, da obra de Cristo. Não vai ser um objeto que vai abençoar você, não. Eu vou pegar a água ungida lá do Rio Jordão. Não vai, nada disso vai trazer bênção nenhuma sobre a sua vida. Meu menino ganhou alguma coisa da escola e tinha a cara de uma caveira e eu não vou trazer isso para minha casa não, que isso vai amaldiçoar. Meus irmãos, vocês estão esquecidos do caso de Balaão. Que Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, e toda vez que ele ia orar, ele abençoava. E aí nós temos um texto, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em Números 23, 23. Números 23, 23. Esse texto é interessante. Embora o que eu citei em Efésios seja o melhor, Números 23, 23. É justamente depois desse caso de Balaão. Números 23, 23. Balaão, ele está abençoando. Ele vai amaldiçoar, Mas aí, até então, ele diz, eu só falo o que Deus mandar eu falar. E aí Deus usa a boca dele para, em vez de amaldiçoar, abençoar o povo. E no verso 23, ele diz, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Aí, pode falar, irmão Edvaldo. Rapaz, um chevette era mesmo isso. Misericórdia. É claro. A pensasse. Correto. Os irmãos ouviram aí? Não, os irmãos não ouviram. Ele está dizendo que quando ele era novo convertido, ele comprou um carro, um chevette, aí a gente já entende, Falou em chevette, que eu já sofri com chevette, viu? Então, comprou um chevette e bateu com pouco tempo, teve problema, quebrou. E aí uma irmã chegou para ele e disse que esse carro era amaldiçoado. Mas era amaldiçoado mesmo, porque era um chevette. Entendeu? Não tinha nada a ver com demônio, não. Eu digo isso porque eu já tive chevette, e chevette era uma coisa séria. Eu tinha um chevette, eu fui subir uma calçada, um meu fio. E a tração dele era traseira, então ele tem o que a gente chama de cambão, que é aquele como Opala também. Só deu um toquezinho assim, no diferencial dele. Tum, ele travou, ficou ali no prego. Pronto, eu fiquei com tanta raiva do carro, que deu vontade de eu tocar fogo nele. Era um chevetinho velho, mas pronto, chevette dando problema, é igual você ter um Fusca, Quem já teve Fusca aqui sabe, eu já tive Fusca, eu já empurrei tanto Fusca na minha vida, que olha, pode ser o Fusca mais novo do mundo, mas ele dá problema, porque embora ele foi feito para aguentar muita coisa, e aguenta mesmo, mas ele é rústico, o acelerador dele é um cabo de aço, segurado lá no carburador dele, que a qualquer hora pode soltar. E se você não entender um pouquinho de nada, você fica no prego. Vocês terem ideia, quando eu era mais novo, eu e 3 colegas, o Fusca torou o cabo do acelerador. Foi 2 sentados dentro e um atrás, sentado no para-choque, com o capô aberto e apertando o acelerador lá no dedo. Para vocês terem ideia. Parece brincadeira. Deu certo. E ele já é falecido, esse rapaz que foi atrás. E a gente morrendo de rir, porque vai, acelera, passa a marcha, e ele diminui. E ele lá, eu acho que ele estava com uma chave de fenda, alguma coisa, só acelerando Veja que coisa. Mas essa visão de que objetos eles podem ser amaldiçoados ou abençoados, irmãos, em nome de Jesus, o que Balaão fez, veja, ele não causa nenhum efeito quando ele fala. Mas aí quando ele chega e diz, quer ver o povo se arrebentar, o povo de Israel? Já sei que amaldiçoar não adianta.
pega as mulheres de vocês, que são mulheres bonitas, as moabitas, e oferece elas aos homens de Israel. E aí, depois que eles estiverem com as mulheres, se relacionando com elas, eles vão adorar todo tipo de deuses. É o conselho de Balaão que vai ser o problema. E vocês não vão ver isso aqui, né? Ninguém vê o conselho de Balaão, porque quando eu começar a ler a Bíblia, eu digo, qual foi o problema de Balaão? Que eu vejo Balaão aqui, ele não fez nada demais, ele parecia até ser um homem de Deus, né? Mas quando você vai para Judas, diz que por ganância, ele levou o povo de Deus a pecar, o conselho dele, porque ele ganhou dinheiro. Aí vai estar em Números, abra a sua Bíblia aí, por favor. Vai estar em Números. Não aparece aqui, porque ele tenta amaldiçoar e não dá certo. Mas no final, em Números, quando... Deixa eu só ver o texto aqui. Na presa... É 25, é? É quando tem um pecado do povo e que Moisés e o sumo sacerdote vai... Isso, a adoração de Baal Peor e o zelo de Finéias. Mas eu acho que nesse texto, não é nesse texto que fala de Balaão. Deixa eu ver aqui. Eu vou dizer a vocês agora. É em Números... Estava estudando isso ontem. Mas é tanta coisa na minha cabeça que eu não... Ou é 30 ou é 31, quando ele vai falar desse... Deixa eu ver aqui. Versículo... 31:16. Veja se é Números 31:16. Quem está falando é Moisés. Alguém pode ler? Alguém pode ler? Amém. Então, isso. Pronto. Então, Balaão, ele tenta amaldiçoar, não amaldiçoa, aí a história se cala e já mostra o povo de Israel pecando com as mulheres e adorando Baal. Não é isso? E o lugar é chamado Baal Peor. Né? Então, há uma praga, muita gente morre. Moisés e o sacerdote diz que quem é do Senhor se separe, né? E manda matar todos os homens que caíram nesse pecado. E aqui no capítulo 31, porque a gente não vê esse conselho de Balaão, mas aqui no capítulo 31, no verso 16 de Números, disse o Senhor a Moisés, eis que estais para dormir com teus pais, não é isso mesmo? E o povo... Não foi esse texto mesmo? 16, isso. 31, né? Isso. Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. E acho que eu li errado. 31:16 de Números. Eu estou lendo Deuteronômio, irmãos. Isso. Correto. 31:16. Me perdoem. 31:16. Isso mesmo. Pronto. Então está aqui. Moisés, né? No verso 13 diz, Moisés e Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes da congregação saíram, aí receberam-os fora do arraial, indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhe Moisés, deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, as mulheres que ele está falando, as mulheres moabitas, né? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram, se prostituir ou prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. O conselho de Balaão foi esse. Veja, o problema é, há encantamento, há maldição por objetos, por palavras? Não. Agora desobedeça a Deus para você ver se não se quebra todinho. A praga chegou por causa de quê? Por causa de maldição? Não. A praga chegou por causa de um conselho. Entrega as mulheres para eles. Os caras vão se prostituir, rapaz.
vão adorar os deuses delas. E aí pronto, vão pecar contra Deus, o pecado da idolatria. Vejam como o diabo, o que foi que ele fez com Eva? Conversou o juiz de Eva para que Eva desobedecesse a quem? A Deus. Ele não fez nenhum encantamento, nenhuma magia, tá? Então, foi na conversa, foi no diálogo. E é assim que o homem cai. Com Jesus, como foi que ele tentou levar Jesus a cair? Através do diálogo. As tentações vieram por, sugestões. Isso, são sugestões que ele lança. Ó, vai nessa aí. Aproveita a oportunidade. Olha aí, está dizendo que tu é bonito. Está te achando uma maravilha, está te elogiando. Tua mulher acabou de brigar contigo. E essa benção aí, olha, bem bonita, está dizendo que tu és um príncipe encantado. Aí o camarada já acha que é mesmo, né? Sem ser. E aí se quebra todinho, né? Pronto. Graças a Deus. Pode usar, não tem problema não. É interessante que teve a época do boneco fofão, lembram? Que era amaldiçoado. Vai aparecendo uma coisa atrás da outra. Boneco fofão, boneca da Xuxa, boneca da Barbie. Tudo na mesma época. E a gente vê que isso, olha, isso passa, falta de firmeza nas escrituras, de conhecimento da palavra. Um ursinho de pelúcia, está trazendo maldição para o meu filho. Meu amigo, ensina a palavra. Diga, irmão Edvaldo. Seu filho, sim. Pampers, Já pensou? É uma coisa séria. Houve quadro, as pessoas tinham quadros. Entrava uma irmã na sua casa, uma profetisa, aí ela entrava na sua casa, já olhava, irmão, esse quadro aqui, Deus está me mostrando que tem essas coisas, né? Para ganhar autoridade, Deus está me mostrando. Coitada, tem irmã que tinha tanto quadro bonito, a senhora deve ter jogado uns quadros fora, né? Mas olha aí, cada quadro bonito que poderia estar na sua parede. Irmãos, paciência, precisamos conhecer a palavra. Veja que o que faz o povo de Deus cair não são maldições, não são objetos, mas é a desobediência a Deus. Muito cuidado com isso. Quarto e último ponto para a gente encerrar: objetos que trazem maldição. Veja o que aconteceu em Éfeso, do verso 17 do capítulo 19 de Atos, para a gente encerrar, ao verso 20. Então, Paulo estava pregando, houve um grande avivamento, através do ensino, dos milagres que atestavam o seu apostolado. E aí no verso 17 ao 20 diz assim, de Atos 19, verso 17 ao 20. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Que fato foi esse? Foi daqueles exorcistas, filho de um sumo sacerdote, que deviam ganhar dinheiro à custa disso, porque o exorcismo era uma prática judaica, né? Só que com Paulo era diferente, com Jesus era diferente, a autoridade era outra, era rapidinho. E esses homens viram os espíritos malignos sendo expulsos, as pessoas ouvindo o evangelho de Paulo. Aí eles disseram, rapaz, tem uma palavrinha que ele usa aí, ele usa em nome de Jesus, e o negócio é fácil, né? Então vamos fazer isso. Foram expulsar um demônio, usaram o nome de Jesus, o nome de Paulo, tentaram de todo jeito. O demônio respondeu, rapaz, Jesus sim, eu conheço. E também sei de Paulo, né? Mas vocês quem são? Aí os caras levaram uma surra para aprender, e o demônio não foi expulso mesmo. E isso chegou ao conhecimento do povo, que o Jesus que Paulo pregava e Paulo realmente tinham uma autoridade que ninguém tinha. Essa autoridade era espiritual. Isso trouxe um avivamento. Veja o que aconteceu, verso 18 de Atos 19. Muitos dos que creram, observem nisso, muitos dos que creram no quê? Na pregação, irmãos, que era feita todos os dias. Muitos dos que creram vieram confessando, olha o arrependimento de pecados, e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas
reunindo seus livros, para que ninguém se envolvesse com isso. Aí sim, não é porque eles estavam com medo dos livros, não. É para que pessoas não fossem influenciadas mais, porque eles agora estavam libertos. Então, pegaram seus livros e os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários. Olha só, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, está aqui, irmãos, não é uma demonstração de arrependimento verdadeiro. Não tem nada a ver com o objeto em si, que possa trazer alguma maldição para a sua casa. Quando os efésios lançaram fora esses livros, eles mostravam, ou estavam mostrando aqui, que estavam odiando aquilo que Deus condenava. Então estavam eliminando qualquer possibilidade de voltar às práticas antigas. Sabe o que é uma maldição na casa da gente? É uma revista pornográfica, é um livro pornográfico, é um filme pornográfico. Esse é problema. É você deixar seu filho assistir qualquer coisa, porque isso vai influenciando as ideias. Não é a coisa em si, é o que ela pode causar, na maneira como a pessoa enxerga a vida, enxerga as coisas, enxerga o sexo, enxerga o sexo oposto. Isso é um problema. Diga, irmão Roberto, por favor. Sim, sem dúvida. Porque nós não precisamos disso. Não é que não tenha poder, não é que vai ter algum poder, mas a gente não liga para isso. E ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte aqui, que eu achei interessante, né? Não gaste dinheiro, é a aplicação. Veja, com objetos, primeiro, não gaste na aplicação, não gaste dinheiro com objetos que prometem bênçãos ou proteção espiritual. Assim como a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai trazer nenhum benefício. Você já viu isso na casa das pessoas, né? Segundo, evite sempre que puder, olha aí, evite sempre que puder, ter elementos dentro da sua casa que possa fazer seu coração pecar e voltar às práticas pecaminosas. Pode ser qualquer coisa. Revista, filme, qualquer coisa que... Às vezes até uma arma. Uma arma de fogo, para quem não tem autocontrole. Não é melhor não ter? É um objeto. Uma ave não, uma arma. Uma ave pode ter um papagaio, pode ter um... Quer dizer, se o IBAMA permitir, viu? Se não permitir, aí também está errado, né? Mas uma arma é um objeto. Mas o objeto em si não é problema. Mas você é problema. Né? Eu digo você, o ser humano, né? Teve uma discussão, tem a arma lá, vai pegar a arma, vai dar um tiro, vai estragar a vida. Pode estragar a vida dele, pode estragar a vida de muita gente. Né? Não acredite, nem tenha medo de objetos que são tidos como amaldiçoados. Nada pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Agora, por causa disso, eu vou pegar a imagem de Padre Cícero e vou botar na porta da minha casa? Não, né? Para quê? Não serve de nada. Não... Eu vou levar outras pessoas a pecarem, porque os que são idólatras vão ser confusos e vão ficar confusos com a verdade. Eu não preciso de nada disso. Não preciso de nada disso. Eu vou usar uma fita do Senhor do Bonfim lá, né? Para quê? Não sou um crente, não vai fazer nada, mas é bonito. Não, mas não vai fazer. Não, mas eu não vou usar, porque eu vou escandalizar aqueles que são mais fracos na fé. Não tem nenhuma necessidade disso, tá? Então, não precisa medalha de santo, figa, essas coisas. A gente sabe que não serve de nada, mas também não precisa a gente usar, porque a gente vai escandalizar os mais fracos e vamos fortalecer a idolatria de outros, aquilo que você falou. Vamos fortalecer a idolatria de outros. Irmão Ramiro? É verdade. Correto. Correto. É igual irmão. Tem irmão que não come acarajé, não. Porque vem da Bahia.
Oxe, eu vou para Salvador a semana que vem para a reunião. A primeira coisa que eu vou procurar é uma acarajé e vou querer com pimenta. Pegando fogo, que o que tiver de ruim a pimenta vai matar. Né? Então, mas isso você está certo. Não existe isso, irmãos. Paulo ele vai falar isso na próxima semana, né? Quando vocês forem estudar sobre comidas sacrificadas a ídolos, tá? Aquela galinha ou com sangue, né? Também. E aí tem outras crenças aí. Para a semana vamos ter 2 domingos sobre isso. As revistas novas já chegaram. Pode ver. Com certeza. Se for boa, se não for, não coma não, faz mal. Hã? Não tomar Coca-Cola porque é pecado, né? Que absurdo. Eu já ouvi essa história também. Até que o símbolo da Coca-Cola tem a ver com o demônio no nome da Coca-Cola, né? É igual o tridente do Aquaman, que o povo colocaram na mão do diabo. Aí tem um filme Aquaman, não vai assistir não, que aquele tridente dele é, meu Deus, mitologia grega. O povo mistura, é muita ignorância, né? Mas vamos caminhando, né, irmãos? Ler a palavra e se fortalecendo no Senhor. Vamos ouvir o relatório. A irmã Tânia disse, então a galinha cabidela pode ser. Eu digo, pode se for bem feita, viu? Porque senão vai fazer mal mesmo. Mas não é por causa de maldição do sangue, não. É porque é igual a buchada, tem que ser bem feito. Se não for, é um problema. Vamos orar e passar a palavra para a irmã Tânia? Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos dar firmeza na Tua palavra e descanso em Ti, e confiança e segurança no Senhor. Obrigado pela nossa escola dominical, termos uma aula mais descontraída, porque a aula não é culto solene, mas é uma aula em que a gente pode, junto, compartilhar aquilo que Tua palavra diz. Nos ajude e nos fortaleça e que possamos entender como Paulo aqui, que a instrução da palavra, a pregação do Evangelho, e é suficiente para que pessoas venham crer e serem salvas. E se acontecerão milagres conforme a Tua vontade, aí depende da Tua soberania e do Teu querer. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.